Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Como passaram de semana? Espero que todos bem. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo bem. E você? Graças a Deus, tudo bem também. Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já estava com saudade, né, amiga? Uma semana é muito tempo, né? Aqui parece é a nossa casa, né? É verdade. É a nossa Tão casa, gostoso o então. nosso bate-papo, né? É muito bom, é muito. A gente cresce muito em todos os sentidos. Né? E você? Está sendo abençoado? Você tem gostado do nosso bate-papo, dos temas que nós estamos abordando aqui, né? Tem sido edificante? Compartilha com a gente. Logo, logo nós vamos começar a movimentar mais o nosso Instagram, né, amiga? Isso. Nós passamos um período aí sem movimentar tanto, é muita coisa. É muita coisa. Mas nós vamos tentar colocar alguns devocionais, alguma coisa do nosso dia a dia também para te incentivar, para que a gente possa estar movimentando mais o Instagram. Isso. Mas ativa o sininho, compartilha lá no nosso YouTube, no nosso canal e manda o nosso bate-papo para mais pessoas, né? Porque mais pessoas precisam ouvir, aprender da palavra de Deus. Esse é o nosso intuito, Verdade. né, amiga? E gratidão por vocês estar mandando aí os temas que vocês querem escutar, né? Gratidão a todos vocês, que é muito bom a gente ter essa conexão com vocês. Sim. Fala sobre isso, a gente vai, estuda, tenta ver, né? Baseado na Bíblia e na palavra, com certeza, tudo baseado na palavra, porque sem a palavra não dá, tem como, não né? somos, não rola. A gente tem uma base, e uma base fortalecida, uma base atualizada. Atualizada, né? que é a palavra, ela nunca desatualiza. Não, nunca desatualiza. Então, e gratidão a vocês pelos temas e vamos lá, né? Vamos. Hoje mais um bate-papo especial. É uma área que a gente gosta muito, eu particularmente sou apaixonada, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui da área do louvor. Meu Deus. Quem aí não gosta de uma canção, né, amiga? De Verdade. louvar, de render adoração. Sim. E só fazendo um comentário, lá no Antigo Testamento, o louvor para Deus era através dos incensos. Você queimava o incenso e ele subia com cheiro suave à presença de Deus. Depois de Jesus, o louvor passou a ser a nossa adoração. Sim. Então nós não precisamos mais hoje queimar incenso para o Senhor. Isso. Né? Nós podemos render a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, a nossa conduta. Isso. E isso vai subir com um cheiro suave diante do altar de Deus. Não é lindo? E não tem lugar. Não tem né? lugar. Você está na sua casa, no seu carro, você pode estar adorando Ele, né? Em todo tempo, em pensamento, isso, né? Você está adorando. Então, é muito lindo isso, né? Você ter essa liberdade e estar adorando ao nosso Deus maravilhoso aí, qualquer hora, qualquer momento, né? E rendendo a Ele, né? Que Ele o nosso louvor hoje, ele tem que substituir a queima do incenso. Sim, né? O nosso sim. louvor que precisa subir e tocar. Eu costumo dizer que na minha vida, né? Nós somos levitas do Senhor também, que quando eu louvo é uma troca. O meu louvor ele sobe em forma de gratidão a Deus, de adoração, de reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. E quando chega até Ele, Ele me devolve. E aí eu viro o canal para a igreja, que é onde vem com a unção para curar, para libertar, para impactar. Sim. Então, primeiro ele tem que, eu entendo, né? Pessoal, isso é meu pessoal, amiga, que o meu louvor ele tem que subir, tocar no Pai, para ele descer, toca no Pai, desce e aí impacta a igreja, traz aquela atmosfera gostosa. Isso, é tão lindo você... Eu sou muito grata também a Deus sobre isso que você está dizendo, mas eu sou muito grata quando chega as pessoas e fala: nossa, o louvor, o seu louvor me tocou, fez eu chorar. Isso é uma gratidão que eu tenho com Deus também quando chega as pessoas falando isso, porque Ele realmente é um incentivo que Ele está recebendo. Sim, o louvor. Que Deus está recebendo. Isso, está recebendo, e isso é gratificante demais. Né? E a gente não tinha decidido ainda o tema, né? Eu até cheguei e comentei com a minha amiga que eu estava meditando em casa esses dias.
E o Senhor falou pra mim que é uma coisa muito profunda. Eu lá no meu momento com Deus, e Ele disse assim: filha, cantar, dançar, encenar, qualquer um pode fazer. Se você se dedicar, se você estudar, eu tenho estudado, eu estou fazendo já aula, vai fazer um ano, voltei a fazer porque teve um período da minha vida que eu fiz e agora eu voltei. E eu tenho visto a melhora, né? Sim. A gente melhora. Então a técnica, todo mundo pode alcançar. É acessível para todos. É acessível. Mas ele disse assim, algo que me fez chorar. O Espírito Santo ministrou assim: mas a unção é para poucos. É lindo isso. A unção é para quem eu quero derramar. É para quem eu vou delegar. É para quem tem intimidade comigo. Você sabe, eu também faço a técnica, né? Porque eu penso assim, eu quero dar o meu melhor para Deus. Né? Isso. Eu quero melhorar para Ele, né? E aí, é assim, é muito forte. Eu peço sempre a Deus. Eu posso ter qualquer técnica, mas a única coisa que eu peço para Ele em oração, que nunca me tira a unção. Posso perder tudo, até desafinar, não tem problema. Não, posso, amiga, posso. Mas a minha unção, é inegociável. É inegociável. E não hoje, me retire, pelo amor. E hoje, às vezes, a gente vê muitos profissionais capacitados, muitos artistas que cantam muito. Mas aí eu te pergunto, a unção está sobre eles? Não estamos aqui questionando ninguém. Não, isso é uma análise sua com Deus, daquilo que você está colocando dentro da sua casa. Mas a unção é só para quem é íntimo mesmo. Para quem tem uma vida íntima com o Senhor. E isso é visível, gente. É sentir, é visível. Você sente. Não tem, é muito notável. Eu falo que quem tem unção, só dá um toque no instrumento, a presença cai. É verdade. Você soltou o lábio, a presença ela enche o local. Tem uma coisa melhor que isso? Não tem. Lógico, a gente precisa de técnica, assim, porque a gente tem que dar sempre o melhor para Deus. Ele merece o melhor. Ele merece. Mas sem unção, você pode ser só mais um professor. Mas é só mais um. É só mais um no meio da multidão. E eu sempre, quando eu penso nisso, em ser mais um no meio da multidão, eu lembro de Zaqueu, eu lembro da mulher do fluxo de sangue, que estava ali no meio da multidão e eles não foram mais um. Eles chamaram a atenção do Pai. Então é isso. O nosso louvor, ele não tem que ser mais um. A nossa pregação, ela não tem que ser mais uma. Ela tem que tocar. Olha, o meu esposo, vou contar uma coisa que nem sei se ele permite, mas eu vou falar. Ele estava ajudando, né, no estacionamento. E tinha um morador de rua falando sobre Bíblia. Ele falava a Bíblia assim, decor salteado. E meu marido ficou pasmo com isso. Falou pro rapaz que estava do lado dele, né, ajudando no estacionamento. Nossa, ele sabe a Bíblia assim. Aí o rapaz do lado falou assim, né, o amigo estava ajudando lá. Não é só saber, tem que pôr em prática, né? Tem que viver. É isso. E ele tá na rua, então tem que pôr em prática. Saber, todo mundo sabe. Até o inimigo da nossa vida sabe. Então, ele conhece a Bíblia de trás para então, frente, de frente para trás. O segredo está no azeite, no óleo, na unção. Pôr em prática. E aí, esse foi só um esquenta, né, amiga? Agora nós vamos entrar no nosso bate-papo mesmo, que tem a ver com isso. Agora, o que o Senhor ministrou no meu coração é sobre fogos estranhos, amiga. Porque é misturar uma coisa santa com coisa mundana, sabe? Às vezes a gente pensa, os jovens, vamos lá, os jovens, eles se perdem fácil, mas precisa ver o que está acontecendo, entende? Porque às vezes as coisas estão tão normal e misturado que não vê a diferença que é santo, o que não é santo, né? Nas nossas atitudes, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje tudo está virando normal. E aí, atitudes mundanas estão entrando dentro das igrejas. Isso também é muito perigoso. Canções
canções, roupas, né? A gente vê aí a moda, tem tanta modinha aí agora que também está adentrando as igrejas. Uma coisa que a gente sempre diz aqui, né? Não somos ninguém para criticar, para condenar, muito menos para apontar. Mas qual é a nossa base? A Bíblia. Ela não muda, ela nunca mudou e não vai mudar. Sim. Os princípios que contém nela os princípios que nós devemos seguir. Então podemos estar bem arrumadas, podemos inovar em canções. O Senhor, Ele merece, Ele nos deu a criatividade. Sim. Porque essa semana mesmo eu estava meditando sobre nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Então tudo que nós temos de bom é porque é dele, veio dele, a criatividade, a diversidade de música, de pensamentos, de formas de você, né? Vem dele. Então, só que não pode fugir dos princípios. Porque Deus ele trabalha em princípios. Sim, né? e ele não se mistura. Não se mistura, não tem como se misturar. Água e óleo não se mistura, né? Fica separado. É a mesma coisa. A santidade em Deus, ela não se mistura. Ele não confunde as coisas com aquilo que o mundo colocou, que as trevas trouxe, né? Porque quando o pecado entrou, veio junto uma série de situações que quer envergonhar a presença de Deus, que quer envergonhar a criatura que foi criada para ser imagem e semelhança do Pai. Então, e isso não caminha junto. Sabe uma coisa que eu ouvi já falar? Ser evangélico é moda. Gente, Jesus, a palavra não é moda, é para ser seguida. Ela não é uma moda que lançou há anos antes de Cristo e depois de Cristo, e agora está pondo a nova roupagem. Não existe isso. Não. Entende? Então isso tá fora. Tá fora. Então nós precisamos. E aí tá na palavra, né? Nós vamos. Isso, em 1 Reis. 1 Reis 6:7. Diz assim, ó. 1 Reis 6:7. O templo foi construído com pedras, já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Olha que foi. Vamos parar para pensar um pouquinho. Então falando do templo de Salomão, certo, amiga? Na construção do templo, para você entender. Esse período estava construindo, sendo levantado o templo. O que é o templo de Salomão? A casa de Deus, ok? E na casa de Deus foi preparada as pedras fora do ambiente, dentro da casa. Então, dentro da casa, o que me chamou muita atenção é o barulho. Não tinha barulho de martelo aqui, e aqui cita, ó, não tinha barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Vamos pensar no martelo. A pessoa está lá martelando, pá, 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 pá. É irritante, né? Vamos combinar. E é sempre aquilo, não muda. O machado, né, cortando. Então Deus teve esse cuidado quando o templo ainda estava sendo edificado. Isso. Você está entendendo? Olha. A presença ainda não estava lá. Ainda não tinha sido liberado para a arca, não havia sido. Então a presença de Deus ainda, o templo estava sendo construído, ainda não tinha sido inserida no local. E Deus teve esse cuidado. Então, para você ver, né? Se tá na palavra e Deus teve esse cuidado, é para ser de qualquer jeito? Não dá para ser, né? Então, às vezes assim, a gente chega às vezes num ambiente, não vou falar só nas igrejas não, porque em qualquer lugar, às vezes dá aquele barulho ensurdecedor, né? Você não consegue ouvir a voz instrumento alto, aquela coisa, ou aquele som na sua casa que está estrondando. Você não consegue nem conversar. Não consegue conversar, está incomodando o vizinho está incomodado e ao invés de ser uma coisa agradável, está sendo algo que está incomodando. E aí você já parou para pensar? E Deus? Porque o ambiente está sendo agradável para Ele? Isso, porque o ambiente de Deus tem que ser agradável, amiga.
Tem que ser bom. Eu, particularmente, eu vou confessar bem a verdade. Eu nunca gostei de sons estrondantes e hoje menos ainda. Eu gosto daquela coisa, aquele som pianinho, né? Tem momentos que às vezes a gente tá ali que é um louvor de guerra, que você tá orando com poder, com autoridade, que aí você cresce um pouco a voz, mas nada aquilo ensurdecedor, que incomoda. Às vezes eu tô no carro, aquele louvor mais alto, me incomoda. Olha, não é agradável. Eu já fui ao contrário de você. Eu já fui de... Oh, meu Deus, me perdoa. Mas eu já fui de carro, de colocar som, sabe? Colocar aquele sertanejo. Meu Deus! Quem não já, né, deu umas puladas aí, né? Essas coisas, né? Então eu colocava som e gostava de som alto. Tinha, sabe, os carros tudo saveiro, que saía bem alto mesmo. Aquele bum, bum, é, bum, bum mesmo. Falei, meu Deus. E uma mulher já se estranhava às vezes. Nossa, é uma mulher. Falei, meu Deus. Aí eu gostava. Mas você sabe o que eu aprendi? Aprendi que Deus é no quieto, na porta, fecha a porta do quarto, não tem. É no silêncio. Porque para você ouvir a voz de comando dele, você tem que estar atenta. E o barulho atrapalha. Atrapalha. Então, assim, foi uma virada de chave para mim quando eu vi essa Rei 6:7, uma virada de chave, porque Deus, ele teve esse cuidado, porque ele é no silêncio, não é no barulho que você vai achar ele. Não é no barulho, não vai ser. Tanto que, vamos unir, ligar os pontos. Quando Jesus queria ouvir a voz de Deus, para onde que ele ia? Para o deserto. É isso. Quando Deus falou... Ele ia orar. O pessoal não falou caverna, né? Não tinha barulho, era uma caverna ali, era ele e Deus, não é? Quando Moisés ia falar com Deus, ele subia no monte. Ele não estava ali no meio do povo. Ele subia para um lugar afastado, só ele e Deus, para ouvir. E Abraão? Entende? Abraão também. Então vamos trazer isso para os nossos dias. Tinha o povo dele e ele se afastava de falar com Deus. Não é? Se a gente for trazer isso para o louvor, que é o tema que nós estamos falando aqui hoje, subir com um cheiro suave, né? O louvor ele precisa para gerar aquela atmosfera de adoração, de você ouvir Deus falar, de você se entregar, ouvir porque eu muitas vezes eu tô ali no louvor e o Senhor tá me direcionando, tá me ministrando uma palavra para pregar, ou alguma situação que eu estou vivendo, ele tá me dando direção, mas tem que estar aquele ambiente gostoso, tem louvor aconchegante, que ele te dá, não é? Sim. Que a gente prepara os louvor para ser ministrado, né, na igreja, e ele sopra. Ele sopra os louvor. E tem muitas vezes, tem louvor que às vezes eu nem quero cantar. Que eu falo, nossa, acho que eu não vou saber cantar. Não, mas ele insiste, aquele. Então, ele que dá o louvor, né? Porque ele já sabe onde vai chegar. Agora, se tiver mais barulho, menos voz, vai chegar como? Como que as pessoas vão entender? E como que você se concentra nessa atmosfera de... Ele quer entregar, tá querendo entregar. E sabe uma coisa que também me chama muita atenção? No Jardim do Éden, Deus vinha todo dia para falar com o Adão. Todo dia. E perguntava para ele o quê? Como foi o dia? Mas você acha que Deus precisava saber? Porque ele é soberano, ele já sabia de tudo. Sabia. Mas o que Deus queria escutar? A voz. A voz, gente. É a voz. E você sabe que na minha caminhada longa, aí muitas vezes eu estava assim na igreja e o Espírito Santo falava ou usava algum profeta para dizer: eu estou com saudade de ouvir a sua voz. Eu sinto falta, filha. E não pense que foi em tempos em que eu estava sentada no banco, não. Eu estava ativa, fazendo aquilo que ele mandou eu fazer. Mas às vezes a gente está tão focado em algumas coisas, a gente esquece de entregar o verdadeiro louvor. Verdade. Porque aí, mas aqui eu não posso me soltar porque eu vou desafinar. Porque aqui eu não tenho liberdade. Não, porque tá filmando. Não, é se derramar. E muitas vezes o Senhor disse isso pra mim.
não só em espírito, mas também usando profetas. Eu estou com saudade de ouvir a sua voz. E eu não entendia, porque eu falava, Deus, mas eu te busco, eu tô aqui, eu tô fazendo a tua vontade, isso e aquilo. Mas ouvir a sua voz lá no secreto, sabe? Você não se perder no meio desse barulho todo, no meio dessa... Tem que ser uma atmosfera gostosa, que vai fluir. Não se confunda. Não confundir. Porque o mundo é pra isso, é pra se confundir. Se você vai pra uma festa lá fora, né? É batuque, as pessoas estão ali, elas não estão nem percebendo o que está acontecendo. Não, só escuta o barulho, né? Barulho. Que nem quando eu tinha o carro com som, às vezes eu não escuto. Gente, vocês vão entender o que eu vou falar pra vocês. Quem tem aquele módulo, aquelas caixas, vai entender que às vezes está o som, até no sertanejo que fala bastante, não é nem tanta batida, e tudo aquela parafernália lá de você caixa, não entende a letra. Você não entende a letra. Olha, é muito forte isso. Isso veio no meu coração agora. Então eu só escutava tu, entendeu? Então a letra em si mesmo que estava tocando, ninguém entendia. Era mais a batida quando você passa com o carro, é mais a batida, não é? Então pra você ver. E aí como que Deus consegue te ouvir no meio de tudo isso e você ouvir Deus? Isso. Aí às vezes você tá passando por uma luta, uma dificuldade, e você fala, nossa, Deus não fala. Será que Ele não tá falando ou será que você não tá ouvindo? E Deus fala tudo. Porque tem N situações, nós já falamos sobre isso, que existem períodos em que Ele fica em silêncio mesmo para que a gente aprenda a buscar mais. Mas também existem momentos, que nem uma vez eu fiquei muito impactada, eu não lembro quem foi a pregadora que estava ministrando, e ela falando sobre acordar nas madrugadas para orar. E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, porque às vezes eu fazia muito isso. A gente está tão cansado que a gente levanta e a gente não quer ouvir Deus, porque você só quer orar rapidinho e voltar a dormir. Não vou nem esperar, porque eu tô com muito sono. E aí ela disse assim, você já imaginou? O seu pai tá ali te esperando na madrugada para ouvir a sua voz e compartilhar com você, porque ele quer compartilhar. Ele quer falar também. Ele quer falar. Fala. Aí você acorda, pai, obrigada, nananana, faz isso, aquilo outro, e volta a dormir. É isso mesmo. E aí ele fica assim, aí ela gesticulou, né, e falou assim, imagina a cena, o seu pai ali no trono, te esperando, você chega, despeja sobre ele, fala, você quer falar? Na hora que ele vai começar, você já tá dormindo. Já virou as costas e foi embora, já fiz minha parte, né? E aí eu falei, aí ela falou assim, é melhor então que você não levante. Porque se você não consegue orar na madrugada, não levante, não deixe ele na expectativa. Faça durante o dia. Amiga, vai funcionar como uma relação. É só você. Só você. Porque só você fala, só você tem a sua opinião. E pronto. E pediu, acabou e tchau, tchau. Aí você tá lá na dificuldade, você fala, mas Deus não fala comigo. Ele fala, mas criatura, como você quer que eu fale? É isso. Se eu não tenho a oportunidade de falar. Não é? Então, isso virou uma chave sobre mim. Eu falei, meu Deus, quantas madrugadas eu fiz isso, porque às vezes você tá tão cansado. As madrugadas que mais rendia pra mim foi quando eu tava amamentando, porque aí não tem jeito, você tem que levantar mesmo, né? Então, todo o processo ali da amamentação, você fica ali 20, meia hora, 40 minutos com Deus. Eu ficava com Deus. Isso. Então, aí eu ouvia ele falar, porque... Isso era. Eu vou orar. Eu falo, agradeço, peço. Aí eu dou um tempo, eu fico em silêncio, porque eu falo, eu quero escutar. Né? Porque eu quero escutar o que o Senhor disse pra mim. Sim. Entendeu? E é tão engraçado que agora, depois dessa chamada dessa pastora, que eu comecei a pensar sobre isso. Por exemplo, hoje eu não faço tanto só nas madrugadas, depende das fases, né? Daquilo que o Senhor me direciona. Mas eu moro num apartamento e eu gosto de morar sempre em andar alto. Por quê? Porque da minha janela eu vejo o céu. Não tem árvore, não tem nada, eu vejo o céu. Eu me sinto conectada com o Pai. Então, eu sento às vezes ali ou na minha varanda ou na minha cama. E essa semana, inclusive, eu estava lá orando, né? E aí eu até levei um susto que a minha filha entrou e ela já entrou e ela já sabe, né? Mãe, você estava falando com Deus, né? Desculpa. Então, assim, eu gosto de me conectar ali e olhar para o céu, olhar a estrela, olhar as nuvens, e aí eu consigo ouvir ele falar, ouvir.
Mas tem que ser esse momento assim, é você e ele. No máximo um sonzinho de fundo, no máximo aquela atmosfera para chamar a presença de adoração, você se derramando num louvor, numa canção. Sim. Porque independente do louvor, amiga, o louvor ele não vai derramar aquilo que Deus quer falar. Ele vai te quebrantar, ele pode até ministrar alguma situação, mas é ele, é a presença dele que vai dar o direcionamento que a gente Porque análise precisa. o louvor é você louvar ao Senhor. E não, né? Você está prestando o seu culto ao Senhor louvando. Não é isso. Então, quantas vezes no seu carro, pode reparar, no seu carro lá em secreto, você põe um louvor. Quantas vezes já cheguei a parar, chorar, porque é assim um momento que você está ali adorando a Deus e Deus vem ministrando no seu coração, porque você está louvando a Ele. Mas nada de barulho. Eu nunca vi um louvor tá no carro. Eu nunca vi. Você já viu? Não. E assim, hoje a gente sabe que existem vários tipos de canções, né? Então, vários tipos de situações. E existem pessoas que na sua crença, na sua religião, adoram outros deuses, né? Outras divindades. E esses barulhos são específicos, de repente, para essas entidades. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Entender o que o nosso Deus gosta, o que o Deus de cada um gosta, como ele gosta de ser adorado, como nós temos que entoar esse louvor, né? O perigo, amiga, na verdade, eu penso assim também, às vezes, dependendo do louvor, você sai um pouco fora do objetivo, por quê? Você está na emoção, você cai na emoção, às vezes aquele batuque arrepiou, mas não é o batuque, é a emoção, a sua emoção e não o seu entregar, você entende? Então é perigoso, é muito às vezes. profundo. E lá em Provérbios 16, 25, ele vai dizer assim, ó, que vai confirmar isso que nós estamos conversando aqui. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Olha que forte. Profundo, isso. né? Parece, caminho que parece. Então, e não é. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que tá na vontade de Deus. Vai ser um tema, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Sobre vontade e permissão. Veio isso também pra mim agora. Às vezes a gente acha que tá fazendo a vontade. E vontade, pessoal, vontade de Deus e permissão é diferente. São dois caminhos distintos, né? Não tem nada a ver um com o outro. E às vezes eu já passei por isso. Teve situações na minha vida que eu achei que eu estava vivendo a vontade de Deus e na realidade eu estava vivendo a permissão dele. Não era vontade para minha vida. E isso é em tudo, até no louvor. Às vezes a gente acha que está louvando a Deus, entregando o nosso louvor na vontade dele e na realidade estamos na permissão. E aí é onde que entra Provérbios, que são caminhos que a gente acha que está levando para a bênção e na realidade não está. Está nos afastando dela. Porque então isso é muito... Às vezes o achar é muito parecido. Muito parecido. Né? E você se confunde. E não, a gente não pode ter essa... confusão. Se enganar, não pode. Né? Porque foi bem claro em Reis. O templo é santo. É santo. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Cuidado com a forma, o jeito, a altura. Que delícia, né, amiga? Muito bom. Meu Deus, dá para estender essa conversa para mais sábados aí. Verdade. Porque é um assunto que dá muito motivo assim pra gente aprender e buscar. Verdade. Mas o equilíbrio, gente, quem vai dar? O Espírito Santo. Sem ele. É ele quem vai direcionar se estamos adorando de forma correta ou não. Isso, ele que é o seu termômetro ali, né? E vai falar, é esse o louvor, é isso que tem que tirar, isso que tem que pôr, né? Que ele é o seu GPS. É isso. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se ficou dúvida, se você quer que a gente entre em algum outro assunto em relação ao louvor, ao perfeito louvor, nós vamos trazer outros temas aqui, né, amiga? Isso. Compartilha com a gente. Uma ótima semana e até o próximo sábado. Amém. Gratidão, amiga. Beijo.
Deus abençoe.